Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Estou por aqui com muita saudade de vocês, obviamente, né? Porque falar de Torá é muito bom, né? Eu sinto um prazer imenso de falar para vocês aqui no canal Hariz Olerem. Estou ausente devido a várias coisas, né? E nós estamos aí prestes a adentrar a celebração de mais uma Sagrada Convocação, então isso exige bastante, né, da gente. E também por dar atenção às coisas que ficaram pendentes de eu resolver aí do meu trabalho, de casa. Então esse é o motivo da ausência, mas eu já elaborei um estudo novo para vocês a respeito de qual o dia da ressurreição, né? Se Yahshua ressuscitou no domingo, né? E mesmo ele tendo ressuscitado no domingo, como que fica a lei, como que fica a questão do Shabat. Então, no próximo domingo, dia 1º, quando se inicia a nova semana, nós temos a festa de Shavuot, que você conhece como Pentecostes, e que no sistema religioso eles fazem um feriado na quinta-feira, como se essa data fosse uma data fixa, né? Não levando em conta o calendário verdadeiro do Eterno. Então, mas para você saber que ela estará ocorrendo no dia 1º, tá, de junho até o dia 2, 1º de junho no pôr do sol até o dia 2 no pôr do sol, é Shavuot, que você conhece como Pentecostes, e existe toda uma celebração totalmente profana aí no sistema religioso, principalmente dentro da Igreja Católica, que não nada tem a ver com a celebração determinada nas Sagradas Escrituras. Então, essa semana nós estamos em preparação para essa Sagrada Convocação, por isso também que uma série de coisas também, das coisas seculares que são do meu trabalho, aqui de casa, então estou tentando me dividir entre todas essas coisas para mim subir os vídeos para vocês aqui na página. Mas a gente vai conseguir no nosso tempo, né? E eu vou estar subindo, já tem estudo novo para estar apresentando para vocês, mas essa semana de celebração a gente tem que realmente cumprir todos os requisitos necessários para a celebração dessa festa, que é extremamente importante. Então, tanto para o Eterno quanto para nós, que esses são os tempos designados, determinados por Ele, onde que Ele marca o encontro com a gente, então é extremamente. Então, a semana passada eu preparei, né, um estudo novo para vocês, muito importante, com informações extremamente importantes, mas eu irei concluir o estudo que eu iniciei a respeito dos conceitos de Torá, que é super importante para vocês. Lá na frente vocês vão conseguir juntar todas essas informações e vocês vão ver que tudo que eu venho falando é extremamente importante e que vocês vão precisar para a restauração de vocês. Mas eu vim aqui hoje para me responder a dúvida de uma das pessoas que assistem no canal, que está fazendo os estudos conosco, que é a Yasmin Alves. Ela teve dúvida a respeito do nome no proto-cananita. E eu vim aqui para colocar isso para vocês, explicando por que no desenho você tem a obra de Yahshua HaMashiach. E a gente volta já com essa. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele levou consigo as 70 nações, tá? Porque existem até os dias de hoje as 70 nações, apesar deles terem mudado tudo para ocultar a verdade das escrituras, né? Das pessoas nessa geração. Então, existem 70 nações até o dia de hoje. Eles fizeram uma nova divisão para desacreditar as escrituras. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, levou consigo as 70 nações da terra. Então, tinha árabe, tinha judeu, tinha egípcio, tinha... Todas as 70 nações saíram junto com o povo de Israel da terra do Egito. Então, você tem que pensar Israel como uma grande capital mundial. O Egito como uma grande capital mundial.
Então, você tem que pensar o Egito naquele tempo como uma grande capital mundial, tipo Nova York, né? São Paulo, que reunia assim todas as etnias que você pensar está reunida nessas grandes capitais. Então, assim era o Egito naquele tempo. Então, quando aconteceu tudo o que aconteceu no Egito, essas nações, né, pessoas dessas nações saíram junto com o povo de Israel da terra do Egito. Então, foram com eles, né, para o deserto. E foi entregue a Torá. E a Torá, ela foi entregue no Monte Sinai, em 70 idiomas diferentes, porque quando a Torá foi entregue, cada um ouviu a Torá, o pronunciamento da Torá em seu próprio idioma, assim como aconteceu em Atos 2. Então, os discípulos estavam reunidos para a celebração dessa festa. Por ordenança de Yahshua HaMashiach, ele ordenou que não saíssem de Yerushalayim até eles terem capacitados pelo alto, né? Pelo o poder do Eterno, que é através do seu Ruach HaKodesh, conforme a sua promessa. Então, nesse dia que eles estavam reunidos em celebração dessa festa, que é um dia de Shabat, quando nós formos falar das Sagradas Convocações, é um dia extremamente especial e importante para toda a humanidade, não só para o povo de Israel, né? Então, foi entregue a Torá nesse dia, eles estavam reunidos nessa celebração que tem coisas específicas para fazer durante essa festa, quando eles foram revestidos com o Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo. E exatamente como aconteceu no dia da entrega da Torá, na festa de Shavuot, no dia dessa mesma comemoração, o Eterno derramou do seu Ruach HaKodesh, revestindo todos os que estavam presentes, que ouviram a Torá, né? Cada um no seu próprio idioma, como nós vemos em Atos 2. Então, a conexão de Shavuot com Atos 2. Então, todos os discípulos, eles eram judeus e yahudins, e eles guardavam mitzvot, mandamentos, né? Mitzvot, que são mandamentos. Então, nesse dia, o Eterno entrega, né? Reveste todos os que estavam presentes, ouvindo Torá, com o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, e cada um ouviu a Torá no seu idioma. Então, nós vamos voltar aqui no nome, vou fazer o desenho do proto-cananita e vou voltar com um tetragrama para me esclarecer a dúvida da Yasmin e também dos colegas dela que estão assistindo o canal, tá? Então, a gente vai fazer o desenho aqui do proto-cananita do tetragrama. Eu vou virar para vocês e a gente já vai fazer o desenho ali do tetragrama para vocês entenderem. Então, no hebraico moderno, a gente tem o Yud, e sempre vai ser da direita para a esquerda, tá? Então, aqui o Yud, ele é o Y. Aí a gente tem o Rei, tá? Aqui é o H. Aí nós temos o Vav, que é o W, e o Rei, que é outro H, tá? Então, no hebraico, nós temos sempre da direita para a esquerda, tá? Então, isso daqui, se eu fosse escrever o tetragrama, essa primeira letra aqui no hebraico, ele é o Yud, que é o Y, esse daqui é o H, que é o Rei, esse daqui é o Vav, que é o W, e esse daqui é o Rei, que é o H novamente. Então, do hebraico, sempre se lê da direita para a esquerda. Em português, é da esquerda para a direita. Então, é Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o tetragrama sagrado, né? Aí nós temos, o que eu coloquei lá foi o proto-cananita, que foi a dúvida dela.
Aí eu coloquei o proto-cananita, que eu fiz o desenho, e aí eu dei o significado sílaba por sílaba, letra por letra. Então, eu vou fazer o desenho do proto-cananita aqui de novo pra gente explicar. Então, no proto-cananita, a gente tem assim, uma setinha que vem de cima, e a gente tem o desenho de um hominho, com os braços, né, e a mão espalmada. Depois eu tenho um cravo, né, um prego, e o corpinho de um hominho também. De novo, com a mesma coisa, mãos e braços abertos. Então, isso daqui, então aqui nós temos, no Brasil se escreve isso daqui, ó, transliterado da esquerda para a direita. Então, isso daqui é isso daqui e é isso daqui transliterado, tá? Se eu fosse escrever no hebraico, aqui eu tenho o hebraico, né? O hebraico transliterado. Então, o Y, que é o Yud, o Rei, que é o H, o Vav, que é o W, e o Rei, que é o H. Então, aqui fica meio estranho, mas eles escrevem da direita para a esquerda. No Brasil, é isso daqui, tá? E se eu for escrever em hebraico, é isso aqui no Brasil, do mesmo jeito. Aqui é o proto-cananita. Então, isso daqui significa o tetragrama, tá? Significa isso daqui. Só que era lá os primeiros. Então, o tetragrama, há muitos anos atrás, era desenhado dessa forma. Só que isso daqui é isso daqui e é isso daqui também, tá? Então, o que que acontece? Acho que ela se confundiu, eles se confundiram, que os colegas dela também se confundiram com a explicação. É o seguinte, isso daqui, ele equivale ao Yud, que é o Y. Esse daqui equivale ao Rei, porque o Rei, ele significa mão, tá? Esse daqui, que é o Vav, é isso daqui, que significa prego. E aqui, mão novamente, porque o Rei significa mão no hebraico. Isso aqui é a mesma coisa, só que desenhado, né? No proto-cananita eles desenhavam, eles não escreviam. Então, o que que foi confundido? Se você mostrar para um Yahudim, um judeu, esse desenho aqui, ele sabe que é o tetragrama e que o significado é Yahuwah, tá? Apesar deles esconderem, mas entre si eles pronunciam o nome Yahuwah. E se você for perguntar para eles qual o significado de cada letra, isso daqui eu expliquei o significado de cada letra, cada sílaba, perdão. Cada sílaba, por exemplo, meu nome, Rosê, né? Se eu for pegar a letra R, a minha aqui no Brasil, ela só tem o significado de letra R. Só que lá em Israel, né, no hebraico, cada letra, ela significa uma coisa, às vezes uma frase inteira. Então, aqui no Brasil, a letra aqui do meu nome, a letra R, ela vai ter som de R mesmo. Mas se você for lá e perguntar para alguém, né, judeu, e você perguntar o que significa cada sílaba vai significar uma coisa. Então, eu expliquei a pronúncia, o nome integral, só que em cada sílaba a gente vai ter a obra de Yahshua HaMashiach, porque o Yud significa olhe, veja, né? Contemple, né? O prego na mão, mostra a todo momento a mão, porque Yahshua HaMashiach, após a ressurreição, ele mostrava o lado e as mãos, tá? Porque era onde que tinha sido perfurado com a lança e com o cravo. Isso aqui,
Então, integral, isso daqui significa Yahuwá, tá? Então, quando a gente pega e vai fazer o estudo de cada letra individual, cada letra dessa daqui significa que haveria o sacrifício de Yahshua HaMashiach, e que é para você olhar o prego na mão, tá falando da redenção, né? Então, quando Yahshua ressuscitou, que ele chegava no meio dos discípulos, ele tinha que mostrar a marca do furo do prego na mão e da lança que ele foi perfurado do lado. Então, contemple, olhe, veja a mão, o prego na mão. Isso é o significado das letras em individual, mas isso daqui no integral é Yahuwá. Tá? Então, mais uma vez para a gente concluir, né? Quando eu falei aqui, né, de cada letra, isso daqui no integral ele significa Yahuwá, tá? Mas se eu for fazer a avaliação de cada letra no individual, cada letra ela vai representar o sacrifício de Yahshua HaMashiach. Então, cada letra do tetragrama sagrado está falando de Yahshua HaMashiach. Se você pegar essa letra aqui, ó, Yud, você perguntar qual que é o significado, vai falar, veja, contemple. Então, aqui, o rei sozinho, ele significa mão. Né? O Vav, prego, o rei, mão. Então, no tetragrama, no individual, cada sílaba fala de Yahshua HaMashiach e da obra dele no madeiro, que haveria o sacrifício dele.